agora você entrou para o momento mais importante do programa. A gente tem os crimes em série do STF. E não são poucos. Vamos lá. Galerinha, seguinte. A gente não tem mais jornalismo na Globo. Todo mundo sabe que lá a galera é porta-voz, os militantes ali da Globo News são porta-vozes do Supremo Tribunal Federal. A boca deles é que você não vê, mas a mão, eu não sei por onde entra a mão dos ministros, mas eles de alguma forma chegam até a boca da pessoa e quando se mexe a boca de um jornalista da Globo News, você está ouvindo uma espécie de Gilmar Mendes de um lado, Barroso do outro, eles estão ali, ó. Ele está ali. E Globo News, vamos colocar o vídeo. O PT fez um pedido de apreensão de passaporte de Eduardo Bolsonaro junto ao Supremo. Qual é a novidade do dia? A gente contou toda essa história e aí conversei com alguns ministros do Supremo, integrantes da Corte, me dizendo o seguinte, ó, isso aí de indicar o Eduardo Bolsonaro para a comissão é uma crise anunciada. Vai ser usado, vai ser explorado politicamente, vai tensionar a relação com o judiciário, eles vão dobrar a aposta, Valdo. Obviamente, o Supremo está observando, mas está vendo, de fato, que é uma jogada política para tentar pressionar a corte, na visão deles, porque estamos às vésperas do julgamento, aí, do recebimento da denúncia da PGR. Didi, desde quando, Didi, é normal o Supremo opinar sobre nomeação de comissão do Congresso, Didi? Desde quando uma coisa dessa é trivializada por um jornalista? Pode ser um foca, pode ser um estagiário, pode ser um idiota, pode ser um imbecil. Não estou falando que foca é imbecil, tá? Pode ser qualquer pessoa que fez, nem precisa ter feito direito, nem precisa saber para que serve o Supremo. É só ter noções básicas e bom senso. Desde quando é papel, desde quando um jornalista passa isso como se fosse um dado da realidade? Falei que o Supremo falou que vai aumentar a crise, então não pode, então provavelmente o Supremo está acenando para o PT, porque o Supremo não quer também, então o PT provavelmente vai judicializar isso daí. Então, os caras, eles dão o estratagema nefasto e criminoso que está sendo realizado diante dos nossos olhos como se fosse notícia. Didi, me ajude nessa empreitada. Bom, vamos lá. É um absurdo já essa normalização desses absurdos que estão acontecendo aí rotineiramente na Suprema Corte. Já não espanta mais ninguém. Eu acho que é por isso mesmo, Marcão, que a coisa ficou tão normal que eles já nem se envergonham mais. Mas acho que tem dois assuntos aí, dois aspectos que a gente poderia frisar, que é o seguinte. O primeiro é a blogueira, né? Porque ela escreve num blog. Eu quero deixar isso claro aqui. É o blog da Andréa Sadi. Quem escreve em blog é blogueira. Ela acusa o Alan dos Santos de ser blogueiro. O Alan nunca teve blog. Agora, a Andréa Sadi escreve num blog. Ponto. A blogueira Andréa Sadi, o curioso é, primeiro, ela ligar para um ministro para perguntar a opinião de um ministro sobre qual deputado determinado partido vai indicar para presidir uma comissão dentro da Câmara. Isso, para mim, já é um absurdo. Ela querer saber a opinião dessa galera. E a outra, evidentemente, é a notícia em si, né? Ministros da Suprema Corte dando um recadinho aí através da Globo, que foi exatamente o que Eduardo Bolsonaro colocou em seu Twitter, os cachorrinhos amestrados da Suprema Corte, vociferando aí, já que os ministros não falaram, utilizaram aí a sua assessoria de imprensa, dizendo que, olhe, se o PL indicar o Eduardo Bolsonaro para essa comissão, vamos ter problema. E isso, cara, é o absurdo dos absurdos. A gente já viu aí a Suprema Corte legislar, a gente já viu a Suprema Corte, inclusive, governar o Brasil. Então, já tomou uma parte do Executivo, já tomou uma parte do Legislativo, e o Judiciário
sempre foi a seara deles, né? Mas agora, cara, eles estão querendo se meter até em quem é o deputado que agrada à Suprema Corte, que pode ser o presidente daquela comissão. Não tem o menor sentido, isso é um absurdo. E todo mundo sabe que, evidentemente, para concluir meu raciocínio, isso aí é fruto do trabalho que Eduardo está fazendo lá nos Estados Unidos. Se ele estivesse fazendo um trabalho ruim, se ele estivesse fazendo um trabalho tosco, deixa ele lá, tô nem aí. Ele já foi presidente da Credem uma vez. Não aconteceu nada. Aí agora que os frutos que Eduardo plantou lá nos Estados Unidos estão dando... as sementes que Eduardo plantou nos Estados Unidos estão dando frutos, aí agora querem tirar Eduardo de qualquer jeito. Inclusive, ameaçando, se for ele mesmo, aí ele vai ter problema com a gente aqui se ele falar qualquer coisa que a gente não goste lá no exterior. Bom, a gente conhece Eduardo, todos nós aqui conhecemos Eduardo. Ele não é um homem de se acovardar, ele é um cara de enfrentar, de ir para a luta, e ele já deu o recado. Não adianta mandar recadinho, porque eu vou continuar aqui na minha batalha, e ainda mais agora, cara, que está dando frutos. Amanhã, ele estará em Washington com Paulo Figueiredo para continuar nessa agenda aí a favor da nossa liberdade. Não vai adiantar.